Graça e paz, eu sou a Mariana, filha da Elines. Eu sou o Washington, filho da Elines. Eu sou a Milena, filha da Elines. E hoje nós estamos aqui para apresentar mais um episódio do podcast, que é o podcast do Comuncast, que é o podcast da Comunidade Nova de Paz. E hoje estamos gravando um episódio diferente. Nós estamos gravando um episódio especial de Dia das Mães. E ninguém mais importante para a gente apresentar aqui hoje do que a nossa mãe. Ah, que lindas! E eu sou a Elines, a mãe do Washington, da Mariana e da Milena. Vai embora. A Milena foi embora, gente. Já está anunciado. Prazer estar aqui, né? Que a maioria de todos os podcasts que foram gravados, eu fui citado. Graças a Deus por isso. Né? E para mim é uma honra estar aqui hoje, ainda entrevistando a pastora da nossa casa, que é a pastora Elines, que é a nossa mãe, que nos ensina muito. E desde já a gente já tem uma pergunta muito bacana, que é o seguinte: como a senhora se sente em relação ao nosso ministério? Em questão de visão, sentimento e esperança. Você fala ministério particular de cada filho? Tanto de cada filho, como até mesmo os ministérios que nós mesmos nos juntamos para fazer. Sim. Eu me sinto muito honrada, muito grata a Deus por ter vocês e por ver que todos os meus esforços têm valido a pena. Porque eu acredito que toda mãe cristã, toda mãe que almeja o melhor para os seus filhos, se sente realizada. E eu sou muito grata por ver vocês na presença do Senhor, no altar, vivendo vidas cada vez mais distantes do pecado, distantes da sujeira. E em questão de sentimento, eu sou muito orgulhosa, muito feliz. E não tem nem o que falar assim, de tanta gratidão ao Senhor por ter vocês como filhos, vocês três. Não pode chorar. Nem eu vou chorar. Se a senhora chorar, a gente chora também. Hoje nem tá aqui. Então. Bom, mas vamos pegar um pouquinho de Comuncast comum também. Fala um pouquinho pra gente sobre a senhora, sobre o seu ministério. A gente conhece, mas o pessoal de fora não. Fala um pouquinho do que a senhora quer que as pessoas conheçam sobre a senhora. Bom, eu gostaria que as pessoas me vissem como uma mulher cheia de fé, uma mulher que confia em Deus, uma mulher que honra a família. Eu acredito que esse seja o meu primeiro e mais precioso ministério é a minha família. E eu gosto, do que eu gosto de fazer na igreja. Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de trabalhar para o Senhor porque eu sei que Ele merece. Por mais que nós façamos, ainda fazemos pouco perto de tudo que Ele já fez por nós. Então, em nenhum momento eu me sinto empregada, mas eu me sinto uma serva da orelha furada. Eu continuo sendo aquela escrava que quer ser, Eu amo esse Deus, eu amo Jesus, eu amo a obra. Eu amo servir a Deus. Amém. E mediante esse amor, a senhora sempre nos ensinou. Sempre. Desde quando criança. Eu lembro até hoje de um dos episódios que a senhora me disse, quando eu era criança, que eu falei: mãe, eu não quero ir na igreja hoje. A senhora disse: mas por que você não quer ir para a igreja, filho? Sendo que lá é onde está Jesus, lá é onde você vai cantar, você vai louvar a Deus, vai ter escolinha, você vai aprender mais de Deus. E eu falei: mãe, mas eu estou com muita dor de cabeça. Só que eu não quero tomar remédio.
a Sara falou assim, então vamos, porque Jesus vai te curar. E a senhora sempre foi, para nós, principalmente para mim, aquela âncora espiritual de fé para tudo. Porque sempre nós, dentro de casa, fomos ensinados em ter e buscar a resposta em vocês. Não falo porque somos filhos, temos que sempre perguntar para vocês o que temos que fazer. Mas em si, que eu falo, esperar a resposta de Deus em vocês. Porque vocês são os nossos pais, são nossos anjos espirituais, são os nossos sacerdotes, o Pai e a Senhora. Então, sempre, espiritualmente, nós aprendemos com vocês. Amém, filho. Que bom ouvir isso. É muito reconfortante, né? Conforta o coração da gente saber que, por mais erros que a gente tenha, que vocês ainda conseguem achar alguma coisa boa, né? Para observar. Então, fico feliz. Puxando o gatilho rapidinho, de que isso a gente sempre falava, pelo menos eu. Ai, mãe, não quero ir pra igreja hoje, tô com dor de cabeça. E a senhora e a avó, mencionando a minha avó Helena, beijo, vó, te amo, porque é Dia das Mães, né? Sempre ensinaram a gente que você não querer é você não querer. Lá é o lugar certo pra você estar. Mas você falar, ai, mãe, não vou porque eu tô com muita dor de cabeça. Sendo que lá é o lugar da cura. E quando criança eu tinha muita raiva disso. E depois, não sou adulta, mas crescendo, amadurecendo, eu fui entender. Porque é o certo. A gente quer arrumar desculpa para não estar na casa de Deus, para não ir, porque a gente sempre vê a parte do fardo pesado. E a gente quer colocar qualquer empecilho e acaba que até colocar essa dor, que na maioria das vezes nem é tão dor assim. Não quero ir porque eu tô com dor de cabeça, sendo que lá é o lugar que você vai ter cura. E a senhora, minha avó, nossas madrinhas sempre ensinaram isso pra gente. Lá é o lugar certo para se estar. Porque também não é sobre estar, é sobre ser. Sim. Você ser igreja influencia muito mais do que você ir à igreja. Com certeza. Porque a gente tem que entender que ser igreja é ser um corpo. E a cabeça é Cristo. E se ele é a cabeça e ele é saudável, todo o corpo estará saudável. São coisas que eu acredito que nem depende tanto de fé. Você viver uma vida com Cristo é muito além do que os outros acham, é muito além do que uma religião. Eu sempre penso que viver com Cristo e viver para Cristo é a mesma coisa. E a gente, como servos do Senhor, como crentes, como evangélicos, como cristãos, o nome que quiserem dar, mas eu queria que vocês entendessem, e o meu maior desejo é que isso vire uma verdade para vocês, que vocês, tudo que vocês façam para o Senhor, vocês façam por amor. Que vocês façam, muitas vezes a gente faz até no momento, o cansaço físico, ele é natural. Mas a gente tem que entender que o Senhor merece o nosso sacrifício. Né? Que muitas vezes a nossa oferta ela é sacrificial. Então, independente do que seja, se é cantar, se é tocar, se é pregar, se é limpar a igreja, se é lavar o banheiro, se é oferecer um copo de água, se é levantar a mão de quem caiu, né? Então, independente do que você for fazer, você precisa fazer isso por amor. Porque tudo que Cristo fez por nós, ele não precisava fazer, né? Ele fez por amor. E ainda que as pessoas pensem que Deus ele depende, né? Ele precisa da nossa adoração, ele não precisa, ele já é adorado o tempo todo por seres que não pecam, por seres que não erram, que são os anjos. Existe um culto
ininterrupto, né? Que ele não se interrompe em momento nenhum no céu. Então, Deus ele não precisava do nosso glória, do nosso aleluia. Mas porque que ele nos trouxe à existência? Para nos dar a liberdade de escolha. E é isso que eu quero que, além de vocês entenderem que existe uma escolha, eu gostaria que vocês escolhessem pelo melhor. Então, isso eu penso que seja a minha maior preocupação em tentar passar para vocês três, né? O Neto já está adulto, a Mariana já é jovem e a Milena ainda é uma criança. Eu sempre brinco que eu tenho filho em todas as faixas etárias, mas eu sou muito satisfeita com isso, muito grata ao Senhor pela oportunidade que Ele tem me dado de ser a mãe de vocês. São desafios, mas vocês me orgulham muito. E principalmente no dia de hoje, onde a gente comemora o Dia das Mães, esse episódio vai estar saindo no Dia das Mães, exatamente. Eu sou uma mãe muito orgulhosa, sou uma mãe muito feliz. Claro que tem coisas que a gente ainda precisa alinhar, vocês são novos, ainda precisa consertar algumas coisas, mas eu acredito que quando a gente entra nesse caminho de servir ao Senhor por amor, o primeiro passo é o melhor, porque a gente está no caminho certo. Porque o Senhor ele não nos quer com cabresto, Ele não nos quer com coleira, Ele nos quer com a orelha furada, né? E eu estou assim regozijando no meu coração pelo dia de hoje. Eu sou muito grata pela mãe que eu tive, que eu tenho. Eu falo tive quando formava meu caráter e como tenho até hoje. E acredito que meu caráter cristão continua sendo formado na minha mãe, porque até hoje todas as minhas maiores dificuldades, principalmente espirituais, eu ainda conto com as orações dela, eu ainda espero uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Eu sei que é uma mulher de Deus. Eu confio quando minha mãe me traz qualquer coisa da parte dos céus, porque eu conheço quem ela é em Deus. E a seriedade e santidade que ela tem diante do Senhor. E, da mesma forma, é o que eu queria, é o que eu quero passar para vocês. É que a gente nunca use o nome de Deus, mas a gente pode se apropriar, e é diferente. De fazer parte dele, né? De ser do povo dele. Sim. E até mediante disso, mãe, o que eu tenho realmente em base bíblica, que eu sempre olho a senhora. Eu vejo a senhora como Ana. Por quê, Ana? Os três foi gerado no coração da senhora. Sim. Os três. A senhora orou muito, pediu muito a Deus. E os três a senhora entregou para Deus. Sim. Como Ana entregou Samuel. Eu vejo a senhora também como Esther. Que tanto é que a senhora colocou o segundo nome da Mari. Mariana Esther. Por que Esther? Porque eu vejo que sempre a senhora, na palavra, buscou muita sabedoria. E também, com a sabedoria, a senhora conduz a gente. Porque tem umas perguntas que só mãe faz, todo mundo sabe, e que a senhora nos coloca para pensar, refletir todas as nossas atitudes, as nossas decisões, para tudo. Eu agradeço muito a Deus, demais, por estar hoje aqui, comemorando esse dia com a senhora. E a senhora é muito importante pra gente. Muito. Demais. E qual a melhor parte e qual a pior parte de ser mãe? Vamos começar pelo melhor, né? A melhor parte é que filhos é um motivo para a gente levantar todos os dias. E são coisas que são impagáveis. Não existe dinheiro no mundo que pague o sorriso de um filho. Ainda, principalmente, quando você vê gratidão no olhar por coisas tão simples. Por um prato de comida, de ser a comida preferida e a gente ter feito com amor, de um presente que às vezes você se esforça tanto, né? E às vezes a gente acha que o filho não vai reconhecer, e principalmente quando vocês são criança,
é aquele muito obrigada de uma bicicletinha. Né? Eu acho que vale muito a pena. Bebê sem cabelo. Bebê sem cabelo. São piadas, né? A Laurinha. Porque quando o Austin Neto, tinha 3 anos, nós compramos uma bicicleta para ele. E foi uma surpresa, nós deixamos do lado de fora, assim, na porta da sala, e saímos com ele para que ele achasse o presente. E quando ele olhou, ele colocou assim a mão no peito. E, para mim, mãe, uma bicicletinha? Então, assim, eu acho que esse olhar de gratidão é a melhor parte. E eu acho que a maior dificuldade é quando a gente se sente culpado, se sente falho. E eu acredito que é uma tarefa que, aliás, uma tarefa não, mas é um exercício que todos os pais fazem, de se sentir culpado pelas frustrações dos filhos, de se sentir culpado por não conseguir dar mais atenção, de se sentir culpado de não conseguir fazer o melhor. Né? Então, eu acho que essa é a pior dificuldade em ser mãe, é a questão da culpa. E a melhor parte é quando a gente vê nos olhos dos nossos filhos a gratidão. Essa é a melhor parte. E a pior? É a questão da culpa. Perdão. Você não nota. Bom, uma coisa que a senhora sempre via, a avó. Sempre via a avó fazer com a senhora. E a senhora também queria fazer conosco. Que eu falo tanto de sonhos, até mesmo dentro da igreja, não só com a senhora, mas com os nossos tios, porque nós sabemos que nossa família é um lar cristão e somos de berço. Mas um sonho que a senhora acha que tem total, muito parecido com os sonhos da avó, com a gente. Bom, eu acredito que é ver vocês tendo as suas próprias vidas, as suas experiências com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Eu espero e eu almejo que vocês sejam íntimos do Espírito Santo, porque foi o que a mãe sempre ensinou para nós, que nós tivéssemos uma vida com o Espírito Santo, que nós não fôssemos dependentes dela. E é o que eu espero de vocês, e que eu fosse sempre lembrada como uma mãe que ora. Né? Que a minha mãe vai orar, porque sempre foi... essa é a frase. Eu sei que quando a minha mãe ora, acontece, então eu também gostaria de ser lembrada assim por vocês. Né? Você vai orar de novo? E tem alguma coisa que a avó fazia, que a avó falava, que a senhora já se pegou fazendo com a gente? Muitas. Principalmente essa questão, quando eu não queria ir no culto, que eu era bem novinha, e eu escondia a escova de cabelo, e eu falava assim, eu não achei escova de pentear o cabelo, como que eu vou para a igreja, né? E ela falava, não tem problema, na igreja ninguém está lá para reparar isso, vai assim, descabelada mesmo. Então, essa era uma das coisas, quando a gente estava com dor, que não queria ir, ela falava, Jesus cura, nós vamos para a igreja assim mesmo, porque Jesus cura, é lá que Jesus cura. Mas, assim, muitas coisas do dia a dia, de brincadeiras, ou até mesmo quando ela ficava nervosa, que ela falava umas coisas para mim, né? Até hoje ela fala umas coisas para a gente que é muito engraçada. E às vezes eu falo para vocês, e quando eu vi das costas, eu falei, nossa, agora eu fiz igual a minha mãe. Tanto é que a gente já fala, ixi, o pastor Helena Helena 2. E queria que a senhora contasse 2 visões pra gente, como psicóloga e como uma mãe que experimenta. Não sei se a senhora já estudou sobre o sentido ou... palavra certa. A influência que o abraço de um filho pode fazer na mamãe. A visão psicológica de um abraço de um filho para uma mãe é que muitas das vezes é o amparo. A psicologia, e principalmente a Melanie Klein, ela vai dizer que a nossa primeira infância, que até os 2 anos, é muito importante a gente ter esse apego, a gente ter esse apoio
na mãe, no pai, ou, na verdade, em quem cuida na nossa primeira infância. O abraço, ele é sempre esperado, mesmo que inconsciente, né? Ele é sempre esperado, mas na visão de mãe é uma grande importância, porque gerar uma criança não quer dizer que essa mulher é mãe. Mas quando ela se propõe ao papel de ser mãe, de receber, de cuidar, de formar um caráter, de ser exemplo, isso é ser mãe. E há um poder muito extraordinário no abraço, porque eu acredito que quando a gente abraça um filho, a gente se sente abraçado por Deus. É assim que eu sinto, é assim que eu percebo o abraço de um filho. Tem momentos na vida que o abraço de um filho, ele fala inúmeras coisas, sem ter dito nem mesmo uma palavra. Então, eu tenho essas duas visões. Tanto que questão de abraço sempre foi algo muito importante para mim. Tanto que a senhora mesmo, às vezes, já chegou até a conversar comigo sobre o abraço. Porque no abraço a senhora diz que a gente sempre passa como estamos, passamos amor, passamos carinho. E o mais bacana é que a senhora sempre disse assim, independente, quando a gente está nervoso, a gente não quer abraçar, a gente não quer abraço. Mas a senhora sempre me ensinou, por mais que eu esteja errado, eu sempre chegava e abraçava. A tia Bel, a tia Elian, o tio Zaqueu. Sempre chamava minha atenção, às vezes, porque também eu não fui uma criança muito santa. Nada santa. Não muito santa, né? Porque eu apanhava igual um cachorro. Brincadeiras. Com certeza foi à toa. Eu vou contar essa história. É a maior vergonha que eu já passei na minha vida. A criança estava na igreja, veio um casal, né? Era um casal e a sogra do rapaz, que era a mãe da menina, foram pregar na nossa igreja. E quando começou a pregação, eu fui para a cozinha fazer... Eu sempre ajudava minha mãe muito na cozinha. E eu fui para a cozinha fazer a comida. Daqui a pouco, acabou o culto, eles ficaram conversando. Aí chegou o rapaz e perguntou para minha mãe, né? Ele disse assim, pastora, quem é a mãe desse menino? Aí minha mãe já apontou para mim na pia na hora, é ela. E eu falei, ai, Jesus, lá vem. Aí ele falou, tadinho, pastor, esse menino, ele me disse que ele apanha igual um cachorro. Aí minha mãe já começou a rir, falou assim, é ela e a mãe dele. Irmãos, pensa uma vergonha que eu passei na vida. Falei, Jesus, como é que uma criança diz para os outros que apanha igual um cachorro? Aí ela começou a rir, ela falou, irmão, ele merece apanhar mais que um cachorro. Mas eram as conversas... Até porque o pobre do cachorro nem merece apanhar. E esse pedia para apanhar café, almoço e janta, mas tudo bem. É só para dizer que mãe tem essas coisas, a gente passa vergonha também. Tanto é que todos que chegam hoje na igreja sede do meu avô e da minha avó vai ver de cara uma das minhas artes preferidas que aconteceu. O forro da igreja arrancado, porque a criança entrou por cima do telhado da igreja e ficou pendurado no forro. Para você ver o nível da criança comportada que eu tinha, mas tudo bem. Eu fui super comportada. Sobrevivi. A Mari já foi muito diferente. A Mari já foi bem diferente. Porque a Mari era medrosa. Nossa, muito obrigada. Chegava lá ficar a Mari respeitada, assim, né? Mas ok. Muito obrigada. Mas, com tudo isso, através do abraço, sempre, a senhora sempre nos ensinou muita coisa. Muita. E uma delas era sempre o perdão. Porque eu acho que servir ao Senhor, ser servo de Cristo e não perdoar, não é ser servo de Cristo. Ser cristão é principalmente perdoar. Não existe quem conhece Jesus e
não libera perdão. Até porque, para entrar na presença de Cristo, você teve que receber o perdão. E a Bíblia é muito mais sobre dar do que receber. Quem veio para o Evangelho e quem está no Evangelho com uma outra intenção, está errado. Sim. Porque para estar em Cristo, você mais se doa do que você recebe. Então, você precisa aprender a perdoar. Porque para entrar na presença dele, a primeira coisa que você recebeu foi o perdão. Né? Perdão pelos seus pecados, perdão pelas suas falhas, perdão porque às vezes nós embutimos, nós trazemos em nós marcas que já era para a gente ter largado. E a gente continua alimentando traumas e outras situações, sentimentos ruins e emoções ruins. E a gente tem o mau costume de acrescentar dores, né, de ficar sempre presos em pensamentos, em sofrimentos, que só nos traz para baixo. E não, eu tenho certeza que não é isso que Cristo quer de nós, que Ele escolhe para nós. Sim. A senhora tem alguma mãe preferida na Bíblia? Uma mãe, eu tenho uma mãe que a Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia vai contar a história de duas mães que foram até o rei Salomão. E uma delas dormiu em cima do filho. Elas eram duas mães que tinham dois bebês. E durante a noite, uma dormiu e passou em cima do filho e morreu o filho dela. E o que ela fez? Ela trocou o filho dela morto pelo filho vivo da outra. E quando elas vão naquela briga, naquela discussão, o filho vivo é meu, né? E elas vão direto na frente de Salomão. E Salomão, ele tomou uma decisão. Ele falou, olha, já que a gente não consegue descobrir de quem é o filho, porque as duas dizem que o filho é delas, vamos cortar no meio e a gente dá metade para cada um. E a mãe verdadeira, ela pega e diz, não, então já que é para cortar meu filho no meio, entrega então ele inteiro para outra. Ela prefere ficar sem o seu filho para que o seu filho viva. E eu acho que isso é ser mãe. Eu penso que ser mãe é isso, ainda que você sofra, mas para que o seu filho viva. Eu acho que isso expressa o verdadeiro sentimento da maternidade. Né? É muito lindo e eu me identifico muito com os bebês, porque eles são puros, eles são sinceros, eles têm que ser lidos porque eles não sabem ainda falar. Mas ser mãe é isso, é você colocar o bem-estar do seu filho acima do seu. Vale a pena? Não sei. Mas eu acho que foi para isso que nós nascemos. E a Bíblia, quando ela diz que nós temos uma missão de ser mãe, eu acho que é sobre essa missão que a Bíblia está nos falando. Bacana. Cara. Minha mãe, né, mãe? Minha mãe. Mãe, quando criança, a senhora sempre nos disse que planejava muito toda a vida da senhora como mãe, familiar. E a senhora pode dizer que tudo que a senhora tem hoje é o que a senhora planejava quando criança? Ou pelo menos alguma parte do que a senhora imaginava? Eu tenho mais. Eu tenho muito mais do que planejava. Porque como eu fui criada com 4 irmãos e a gente via grandes dificuldades, eu queria ter menos filhos para que eles não passassem o que a gente passava, de dificuldade, não necessidade. Nós nunca passamos necessidade de dormir sem comer, mas nós passamos grandes dificuldades, porque era uma outra época, era um outro costume. A gente passava muitas... a gente ia para a igreja, então na hora de voltar, são coisas que não tem como fazer diferente, não tinha como ser diferente. É igual você vai para um culto com 4 crianças, como que você traz todas as 4 dormindo e no colo? Não tem essa condição. Então, eu não queria que vocês passassem por isso, de ter que serem acordados para voltar para casa. Então, hoje eu vejo que a gente tem um carro velho, uma caminhonete velha, mas está paga, é nossa, e eu posso trazer vocês 3 de volta para casa, sem precisar acordá-los, digamos assim, sem grandes sofrimentos. Então, eu tenho muito mais do que eu sonhei, eu tenho muito mais do que eu pensei.
Sim. Qual a melhor parte que a senhora pautaria, ou as melhores partes, de ser uma leão, de ser uma parte da nossa família? A melhor parte de participar da nossa família é que a gente sempre se coloca para cima. Igual a gente tem um grupo, né, de mulheres da nossa família de oração, e que todas as vezes, quando nós temos dificuldades, nós partilhamos ali. E é interessante até, porque esses dias uma das minhas tias estava muito triste com uma situação que ela passa com um dos filhos, e quando ela disse assim, será que eu vou morrer e não vou ver, né, ele bem? Na hora, todo mundo já vem em cima. Não, você vai ver ele bem sim, confia, acredite, é independente, tenha fé. Então, eu acho que a parte melhor da nossa família é isso, é trazer sempre para a fé. Independente do que está acontecendo, mas a gente sempre traz para Deus. E tem coisas que a gente nem concorda, a gente está bravo, mas quando alguém nos fere, né, alguém fere qualquer um de nós, a gente já se une e corre para os pés do Senhor, porque é realmente quem pode resolver todas as situações. Eu acredito que a fé é a melhor parte da nossa família. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dela. Sim, tanto é que essa parte de vocês se juntam, mulheres, na nossa família, isso vem da vovó Bebé, que sempre foi de oração, junto com o vô, José Leão. E a avó Helena fala que de mais oração e fervente sempre foi a avó. A minha avó, a avó Maria Isabel, que a gente chama, os filhos chamam ela de Bebé, e a gente trouxe um carinho muito, muito maravilhoso, tanto pelo nome como pelo legado. Porque quando a minha avó faleceu, muitas pessoas que foram no velório, aconteceu uma coisa muito parecida com a Bíblia. Na Bíblia existe uma mulher que chama Dorcas, e ela fez muita obra de caridade. E quando Dorcas morre, na Bíblia conta a história que muitas pessoas chegavam e falavam, olha, ela era costureira, ela fez essa roupa para mim. E nós passamos por isso, quando a mãe da minha mãe, né, que é a avó Maria Isabel, ela faleceu, aconteceu a mesma coisa. Muitas pessoas chegavam no velório e falavam, olha, ela fez essa roupa para mim, ela fez esse vestido para mim, ela fez... Porque minha avó costurava. E a minha mãe costura, e eu dou uns pontos. Eu tô quase lá. E eu me orgulho muito disso. Eu acredito que isso é valorizar uma pessoa. E uma vez eu fiquei pensando que não existe no meio da nossa família ninguém faz um peixe como meu pai, ninguém faz um pão gostoso como meu pai faz, ninguém faz um beiju como ele faz, ou uma tapioca, como vocês dizem aqui. Então, tem muita coisa que meu pai faz que é muito bom. E eu ficava pensando, o dia que o Senhor recolher meu pai, ninguém mais vai poder fazer. A costela do vô também. É verdade. Mas eu quis aprender algumas coisas para eu poder me lembrar do meu pai. Assim, ó, eu estou fazendo parecido, nunca vai ficar igual, mas para que ele não se perca. Para quando ele partir para o Senhor, a gente possa comer ainda o pão gostosinho, né, que é o pão caseiro. Parecido, nunca vai ser igual. Mas é para não deixar realmente a memória do meu pai jamais morrer. E eu acredito que a gente honra o nosso familiar, que é tão querido, não é só explorando ele, toda vez que ele chega ele vai ter que fazer, mas é aprender fazendo o que ele faz, para que a memória não se perca. E é assim que eu penso que a gente honra as pessoas. Além da senhora ter falado sobre isso, de ser uma mulher de oração, de ser uma pessoa assim com Deus, que a senhora já é. Igual a avó? Igual a avó. Muito. Algum legado desses de culinária, ou manias, alguma coisa assim, a senhora quer deixar como legado pra gente? Sim, eu quero que vocês tenham... E hoje eu até disse isso na minha terapia, hoje eu passei com a minha terapeuta, porque eu acredito que a terapia ajuda, sim. Tanto acredito que eu não sou só uma pessoa que estou me formando, eu faço terapia. E hoje a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? O legado que eu quero é que vocês sejam pessoas boas, sejam pessoas bondosas, sejam pessoas hospitaleiras
E eu acredito que nós, seres humanos, cada um de nós, realmente, como a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito, nós somos uma casa, né? E só que você tem o domínio dessa casa, onde colocar cada móvel, onde organizar. E eu queria que vocês tivessem essa organização na casa de vocês, no corpo de vocês, na família de vocês. Eu acredito que se Jesus me buscar antes do arrebatamento da igreja, eu não quero que vocês lembrem de mim com tristeza. Eu quero que vocês sempre lembrem de mim que a vida continua. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês pensem nisso. Minha mãe gostaria que eu continuasse vivendo. Minha mãe gostaria que eu continuasse. Eu não quero que vocês se entreguem. Até porque o nosso tempo aqui, quem escolheu foi Deus. Então, não cortem ele no meio porque eu gostaria, porque eu não gostaria disso. Eu acredito que ainda quando eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês, nesse plano, né, aqui na Terra, eu quero que vocês entendam que o maior legado que eu quero que vocês façam por mim é continuar fazendo. É continuar plantando, é continuar colhendo, é a continuação da vida. Vivam. É isso que eu quero. Tanto que a senhora e o pai sempre nos ensinou isso. Sempre nos cobrou isso. Tanto que a senhora e o pai é o mesmo discurso de sempre. Quando a gente morrer, isso, Principalmente meu pai. Principalmente o Babo. Vai se preparando. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Agora ele parou, mas antigamente ele morria uma vez por semana, sabia? Exato. Tanto que... Vamos explicar como, né? É porque toda semana ele falava, dessa semana eu não passo. Tô com dor no peito. Eu tô com uma dor no peito. Meu marido tem essas coisas. Eu achava tão Ixi, bonitinho. agora ixi, meu peito dói, minha cabeça racha. Não era só a dor que ele sentia. Ele já saía, por exemplo, de noite vai dormir, tá com dor no peito, ele já saía se despedindo da casa inteira. Porque Nossa, ele não sabia se ele ia acordar. Aí falava, nossa, ai, gente, vocês sabem, né? Eu gosto tanto disso aqui, ó, pelo amor de Deus. Não vende, não. Ou senão, não, vende, faz dinheiro. Ó, se eu morrer, vocês não param, não. Vai se preparando psicologicamente, não vou ficar aqui pra sempre. Eu não vou virar semente. Exatamente. E faz muito tempo que ele não morre, graças a Deus. Dessa semana eu não passo. Por isso que a gente fala que ele morre uma vez por semana. Dessa semana eu não passo. Aí passou, aí ele falava, dessa semana agora eu não passo. E graças a Deus já passou muitas semanas, vai passar muitas outras. 30 anos ele morreu toda semana. Sim. É demais. E até mesmo com esse grande amor e carinho que a gente sente por vocês, por respeito. A senhora sempre teve e sempre tem um cuidado conosco, tanto de sonhos, tanto de nos mostrar qual que é o caminho que nós devemos seguir, que sempre foi Jesus, sempre vai ser Jesus. Com certeza. A senhora sempre nos disse e nos fala muito isso. E a senhora, em questão de ministério, sempre acreditou muito na gente. Tanto que hoje, o guitarrista que eu sou hoje, foi vocês. São vocês. E eu fico muito orgulhosa quando eu digo que aonde eu chegar, às vezes eu vou numa igreja só porque você vai estar tocando. Independente de quem e eu não tenho problema com dizer isso, né? A estrela que vai estar lá tocando, a outra estrela que vai estar lá. E eu falo estrela no sentido de pessoa que é mais conhecida, tem mais visualizações, mais conhecimento. Levanta ele. Eu acho que ele não vai ficar. Ele é teimoso. Vamos aí, pra frente. Assim? Isso. Peraí, gente. Tem que ser paciência. Continua. Então, assim, todo lugar que eu chego, eu me sinto muito mais
orgulhosa mesmo de ser a mãe de vocês, do que qualquer outro rótulo. Né, de me chamarem, ai, pastora, vem sentar no altar. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou muito chegada a isso. Não estou desfazendo de altar de igreja nenhuma. Não é essa a visão. É que, assim, que me honrar é muito mais me olhar nos olhos e me reconhecer, por ser simplesmente uma serva do Senhor, reconhecer o que está em mim do que o que eu sou. E o que está em mim é Cristo. Então, eu me sinto mais orgulhosa de quando as pessoas olham para mim como ser humano, como uma serva de Deus, do que quando ela me dá uma cadeira para sentar. Eu não estou diminuindo quem gosta, eu só estou dizendo que essa é a forma que eu me sinto honrada. E quando eu chego em qualquer lugar que eu encontro vocês, o maior prazer que eu tenho na minha vida é ver vocês servindo a Deus. Então, independente da roupa que estão vestindo, né, independente da voz, vocês são muito melhores do que eu e o pai de vocês. E eu quero que vocês brilhem, e quando for a vez do João Lucas, que é o meu único neto até hoje, embora eu vou ser vovó de novo, que fofinho. Vovó torta. Eu sou uma avó torta, mas sou uma avó. Ela me deu esse prazer de dizer que eu vou ser vó de novo. A minha sobrinha e afilhada vai ter bebê, e ela me disse que eu posso chamar o bebê dela de neto. Então, eu tenho, né? E eu sou muito... Gente, eu acho que eu nasci para ser vó. Muito, né? Eu amo ser mãe. Eu que digo. Né? Mas eu tenho uma honra grandiosa em ser vó. Sou ainda jovem. E o meu prazer sempre foi esse, porque eu queria ter meus netinhos que eu pudesse andar de bicicleta, nadar com eles, correr atrás deles. Porque quando eu tivesse muito velhinho, eu ia estar muito quebrada e eu não ia dar conta de fazer tudo isso. Mas eu sou muito, muito honrada, muito feliz, porque eu tenho muito prazer nas coisas do Senhor. E quem quer me honrar, faça as coisas para o Senhor, porque já me honra. Sim, e como legado, a senhora sempre nos ensinou isso também. Tanto que sempre a questão de que reconheçam sempre que é Deus na vida de vocês. Sim. Não porque vocês são ou fazem algo. Eu lembro até hoje, o primeiro convite que eu recebi, até o convite que eu recebi foi para tocar com a Valesca. Eu lembro até hoje, o mesmo Valesca discurso. Maíssa. Para tocar com a Valesca Maíssa. Eu lembro até hoje o discurso que a senhora deu. E eu falei com vocês, eu vou falar o nome de todos, foi diferente. Em tempos diferentes, dias diferentes. Eu falei com a senhora, falei com o vô e falei com a avó. E com o pai. E com o tio Zaqueu. Os 5 me disseram a mesma coisa. Independente do que você vai fazer, faça para Deus. 5 tios aqui. O tio Zaqueu. É pai, mãe, vô e vó e tio. Esqueci do meu Então, pai, tá, gente? eu sempre disse para vocês, principalmente porque de todos vocês, sempre me importei demais com tudo, com o que vocês pensam. Sempre me importei muito, principalmente musicalmente, porque musicalmente, meu pai, ele é nosso sangue musical. Ele é o nosso sangue. Tanto é que eu falo que eu não sou preta, mas meu sangue é preto, mas preto negão. Que tanto é que eu e a Mari, a gente fala que tudo que um preto faz... Em alguns aspectos tu é mais preto que eu. Demais. Então... Demais, tanto que musicalmente o meu início, tanto é que eu falo, minha primeira banda que eu participei era de pagode. A primeira banda que o pai participou foi de pagode. Não foi a primeira. Foi aquele mais... Mas foi que ele... Eu acho que ele se doou mais. Apesar que eu não sei nem te dizer isso, porque quando ele participou do Gold, eu acho que ele nunca se doou tanto por um grupo.
Mas eu falo assim, que qualquer coisa, independente do que você for fazer, é para que você se entregue por completo, que você faça, seja intenso naquilo que você faz, né? Porque se você tiver que dar certo, você deu o seu sangue. Sim. E se tiver que dar errado, algumas vezes na vida nem tudo vai dar certo, mas você não tem arrependimentos. E se você tiver que se arrepender, de você, eu me arrependi, mas eu fiz, entendeu? Sim. Eu fui eu. Totalmente. Tanto que uma das coisas que eu vi essa semana foi como é que a gente vai saber que aquela amizade ou que aquela conexão, né, como eu estava conversando até mesmo ainda agora com o Matheus Francisco, que esteve aqui, a gente estava se alinhando sobre a questão de agendas e ele simplesmente falou assim, cara, ele olhou minha foto do perfil e falou, cara, essa foto do perfil me lembra o quão é gratificante adorar a Deus contigo. Porque nessa foto foi o mesmo dia que nós dois, a gente foi tomado pelo Espírito Santo. Foi aquele dia que ele falou da guitarra, quando ele estava aqui. Foi tomado pelo Espírito Santo que até eu fico emocionado de lembrar, porque no final do culto veio um pastor orando por nós. Ele orou pelo Mateus e entregou tudo que precisava entregar para o Mateus de Deus e tudo. E quando ele chegou em mim, ele falou, o maior prazer que eu tenho hoje, que eu posso chegar no céu e conhecer, e falar, gritar, cantar, que na terra eu tive o prazer de conhecer o verdadeiro levita. E isso, na hora, eu ouvi, eu chorei, porque não me engrandecendo nem por nada, mas sim por conta que o levita em si tem muita importância. E essa importância eu aprendi com vocês. Amém. Eu aprendi com a senhora, aprendi com o pai. Tanto é que uma das orações que a senhora e o pai junto me ensinou antes de subir no altar. Todo culto que eu vou tocar, mesmo que a gente não suba literalmente no púlpito da igreja, no altar da igreja, que seja ali embaixo, todo culto. Deus, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, mas não deixe que meus pecados venham atrapalhar a adoração das pessoas que estão ali embaixo, que vieram te buscar. Que vieram realmente buscar mais de ti. E que eu venha ser um canal de bênção sobre a vida das pessoas que tem aqui, que estão aqui, que o Senhor mesmo escolheu para estar. E a senhora sempre nos ensinou isso, a seriedade do louvor, a seriedade da adoração. E uma das coisas que mais me tocou, minha última agenda com a Mari. Ó, olha lá. Eu tava muito apreensivo, porque eu passei o dia totalmente muito conturbado. E eu tava, Deus, eu preciso ministrar algo. Só que o Espírito Santo sempre falou com a gente. E falou, filho, te acalma teu coração. Na hora, eu irei prover. Ele proveu. A Mari foi tomada pelo Espírito Santo. Deus proveu o fogo. E a Mari foi tomada pelo Espírito Santo e começou a dar o testemunho da Mari. Quando ela começou a dar o testemunho dela, eu comecei a lembrar todas as vezes o porquê que eu, quando a Mari canta, eu me emociono. Quando eu vejo o pai tocar, eu me emociono. Quando eu vejo a senhora pregar, eu me emociono. O porquê. Um dos episódios mais marcantes que eu tenho na minha vida é de quando eu e o avó,
E os 8 netos, ainda não tínhamos Zaqueu, Henrique e Milena. E nós estávamos na igreja. Zaqueu Júnior, gente. O Zaqueu Júnior. E tava o tio Zaqueu e a tia Regina ainda. E choveu muito nesse dia, era numa terça-feira. E o vô ligou para todos os irmãos da igreja por conta da chuva. Não vamos fazer o culto hoje. Nós não vamos fazer, vamos ficar aqui. E foi a época que a gente começou a cantar. Foi a época que nós começamos a tocar. Todos os netos. Nós sentamos como uma roda. O vô e a avó estavam na cabeceira, como sempre, nessa roda. Começou, vamos cantar? Vamos. E o vô, como sempre, puxou os corinhos de fogo. E a gente? De madrugada eu estava orando, senti que alguém me tocou. Normal. E quando o tio Zaqueu falou assim, Neto, canta. Os 9 cantou. Nessa época, tinha se passado umas coisas não muito legais com a nossa família, que sobre a tia Elian, sobre a tia Bel, sobre o tio Zaqueu, até nós, nossa família. E o vô e a avó começaram a chorar. E me marcou muito. Porque eu me lembrei que as bênçãos da tua terra, da tua parentela, as bênçãos da tua geração, não ficarão só em ti. E isso foi um profeta que disse para o vô 2 domingos antes, quando já tinha estourado tudo. Quando o vô estava muito triste com todas as situações. E nessa terça, os 9 netos estávamos cantando, louvando a Deus, adorando a Deus com eles. E ali eu entendi que o nosso ministério, além do louvor, era o nosso testemunho. Com tudo. Com a palavra. E isso tudo vem das nossas matriarcas. Amo muito, reconheço muito a autoridade espiritual do vô. Mas é a perseverança da avó. Sim. Com a senhora, com todos nós, nos ensinando sempre. A perseverança como mãe. Preocupação com tudo. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Eu entendi quando o Matheus veio aqui. A gente tá falando sobre o Matheus, né? Lembrei dele. Que o maior testemunho que ele podia dar na vida dele era ter permanecido na presença. E eu acho que é por isso que o nosso maior ministério seja a nossa família. Porque nós somos uma família inteira de servos de Cristo. Claro, tem alguns que, por algum motivo, estão afastados, que a gente ora para que voltem. Mas são gerações e gerações e gerações de pastores, de ministros de louvor, de diáconos e diaconisas, de presbíteros, obreiros. De músicos. Muitos músicos que tá no sangue impregnado. E eu acho que é o maior... Por isso que a nossa família é o nosso maior ministério. Sim. Pelo testemunho que ela carrega. São muitos anos servindo a Cristo. E a gente tem a graça de Deus de continuar. É isso. Mas, cortando rapidinho, vamos pro momento dos objetos. A gente costuma, você que acompanha a gente, sabe que a gente costuma pedir para os nossos convidados trazer 3 objetos que são importantes, têm um valor emocional para eles, sentimental, e explicar o porquê. Hoje, eu pedi para minha mãe fazer uma coisa diferente.
eu pedi para ela trazer 3 objetos que lembrassem ela o que é ser mãe, do porquê ser mãe, ou qual a importância disso, ou que remetesse ela à palavra mãe. Apresente os objetos para a gente. Eu trouxe o canudo de quando eu me formei em Direito, daquela noite, quando, né, foi chamado meu nome. Embora ele tenha ele está aqui, foi exatamente esse que eu recebi na minha colação de grau de Direito. Ele tem sentidos muito importantes. Primeiro, porque eu ainda almejo receber 3 desses de volta. Eu acho que vocês me devem isso. Carinhosamente, sem cobrança. Carinhosamente, sem cobrança, mas vocês me devem isso. Mas é que esse daqui eu só consegui por causa de vocês. Eu sei que foi o Senhor que me deu. Eu sei que o seu pai trabalhou muito para que ele chegasse nas minhas mãos. Mas as vezes que eu pensei em desistir, eu só não fiz. Eu só não desisti por causa de vocês. Para que de alguma forma eu pudesse cobrar, para que de alguma forma eu pudesse dar uma vida melhor. Então, esse aqui significa muito para mim. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito satisfeita com o que Deus faz. Eu sinto muito contentamento no meu coração. Mas, principalmente no ano que a Milena chegou, foi o ano mais difícil. E foi o ano que eu me formei, né? Então, eu sou muito grata, muito satisfeita com o que Deus tem feito. Esse representa, né, a minha formatura, a minha primeira formatura esse ano. Em nome de Jesus, tem mais outra. Amém. E deixando rapidinho, questão até mesmo de formatura, eu fui muito elogiado depois do meu aniversário. O porquê? A Dani, filha do Sandro, estava presente no meu aniversário. Ela falou assim: nossa, agora eu entendi o quão inteligente, o porquê que vocês têm um QI tão elevado. Não tem nada, minha filha. Aí, e a gente assim, por que vocês têm porque vocês têm um QI tão elevado? Aí eu falei assim: meu QI elevado? Aonde? Né? Aí ela falou assim: o que você mais gosta de fazer? Eu falei: minha parte musical. A sua irmã? A Mari canta, mas só que o inglês da Mari. A Mari é muito desenvolvida na escola. E aí eu comecei a falar assim: a sua mãe é formada em Direito, já está acabando Psicologia. Vocês têm um QI muito elevado por causa dela. Pior. Não tem muitas dificuldades. Mas é assim mesmo, é com dificuldade, é com medo que a gente vai. E eu trouxe o primeiro sapatinho, aliás, o que eu guardei de lembrança do João Lucas. Eu tenho... A melhor parte de ser mãe é que a gente um dia vai ser vó. Obrigada. Eu amo meus filhos, mas eu tenho uma paixão enorme pelo meu neto. Então, eu trouxe esse sapatinho, né? Um dos tênis. Primeiro tênis de verdade do João Lucas. Meu gotolosão. Né? Os outros tênis, aqueles bem infantilzinhos. Esse aqui é de cadarço, de verdade. Então, esse foi o primeiro tênis. Né? Então, eu não deixei ele embora. Eu não sou muito apegada às coisas, não. A gente sempre doa. Mas esse aqui eu quis guardar, porque vai ser esse que eu vou pendurar na minha SW4. Amém. Amém. E eu trouxe um óleo ungido, porque esse aqui sempre foi o remédio que cura meus filhos. Em todos eles pequenininhos, eles nunca queriam remédio, eles nunca queriam ver um médico, eles queriam que a gente ungisse eles. Sim. Então, todas as vezes que eu vejo um óleo ungido, eu lembro da fé que foi embutida no coração dos meus filhos. E, por consequência, na vida do meu neto, quando ele ainda morava conosco, e um dia, eu sei que vai fazer, porque o Senhor já me prometeu, vai trazer ele de volta.
Todas as vezes que eles caíam, eles nunca pediam assim, me leva no hospital, né? Sempre eles falavam, mãe, me unge. Então, eu acho que esses 3 objetos têm grande importância e me traz uma honra muito grande em ser mãe e ensinar a criança no caminho. Porque, por um período muito curto, eu me afastei do caminho, mas era para cumprir a palavra que diz assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar, que ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Então, eu fui ensinada no caminho, tenho ensinado meus filhos no caminho, e eu louvo ao Senhor porque os meus netos serão criados no caminho. Amém. E ainda quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele. Amém. Eu honro ao Senhor e peço que essa palavra se cumpra na nossa vida. Amém. Bom, agradecemos, mãe, pelo seu presente. Agradecemos grandemente ao Senhor, aos céus, por ter nos presenteado, porque foi um presente. Nós não pudemos escolher, mas Deus escolheu a pessoa certa para ser nossa mãe. E, não vou falar muito, então vou chorar. Tanto é que uma das coisas que a avó sempre nos disse é realmente isso, que Deus dá filhos especiais para Mamães especiais. Exato. E a senhora é muito especial para nós, mãe. Te amamos muito e temos muito que aprender com a senhora ainda, né, pastora Elines? Amém, meu filho. Que sejam coisas boas. Com certeza. Né? Então, hoje nós vamos encerrar de uma forma diferente, porque eu sempre estou do outro lado da mesa, quando a gente encerra, mas eu só tenho que louvar aos céus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu já falo assim, que o Senhor me busca hoje, eu vou muito feliz, porque o melhor presente eu já pude desfrutar dos meus filhos, de viver do lado de um homem que eu amo e de desfrutar da bênção de ser vó, né? Não existe papel maior, papel melhor e maior responsabilidade do que ser mãe. E, consequência, ser vó. Amém. Que é ser mãe 2 vezes. Amém. Bom, agradecemos a comunidade Nova de Paz, que é a nossa igreja. Agradecemos a nossa vó, pastora, presidente, pastora Helena, que é a nossa mãezona da família inteira. Agradecemos a você também, que nos assistiu até aqui. E para fechar com chave de ouro, seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.